Olá, boa tarde, boa noite. Eu quero ler com você hoje aqui a palavra de Deus e meditarmos juntos. Eu quero ler uma história muito edificante, que é de uma cura que Jesus fez, que até hoje nós ouvimos e se alegramos e lembramos quem foi o nosso mestre, que ele foi, ele é e ele sempre será esse Deus de milagre. João capítulo 5, a história de um paralítico de Betesda, eu vou ler essa história e a gente vai meditar nela, ok? Diz assim a palavra de Deus. O título é o paralítico de Betesda e diz assim: depois disto, havia uma festa dos judeus. Jesus subiu para Jerusalém, junto à porta das ovelhas. Existia um tanque de 5 entradas em volta, que em hebraico se chama de Betesda. Ali ficava uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Tinham espécies de pessoas. Vou até citar aqui de novo, que aí a gente pode depois meditar sobre isso. Existiam pessoas cegas, existiam pessoas coxos, aquele que... Um coxo, espiritualmente falando, é aquela pessoa que é um pé na igreja e outro no mundo, né? Cocheia em 2 caminhos, diz a palavra. E existiam os paralíticos, que é aquela pessoa que realmente ela é totalmente dependente dos outros, fisicamente e espiritualmente também. Uma pessoa paralítica espiritualmente, ela não tem força para orar, ela não tem força para sonhar, ela não tem força para sorrir. É uma pessoa que depende dos outros. E muitas das vezes tem pessoas assim no nosso caminho, tem pessoas que estão nessas condições, sem força para orar, sem força para sorrir, sem vontade de viver, sem força para nada. Uma pessoa que está chutando o balde. E qual é o maior milagre que uma pessoa dessa recebe? Às vezes é uma palavra. Às vezes é você, ela cruza seu caminho e você dá um abraço, dá uma palavra e ela cria essa vontade de viver, de sorrir. Você pode ser esse agente de milagre na vida de nós, você digo eu. Nós podemos ser sim essa pessoa que vai fazer esse milagre, que é quando nós arrancamos o sorriso dessa pessoa, como nós enchemos o coração dela de esperança, falamos do amor de Deus, dos feitos que Deus fez na nossa vida, porque eu tenho certeza, se você quem está ouvindo um áudio desse, um vídeo, com certeza você é um abençoado. Você está aqui hoje porque você vive um milagre. Você tem um telefone, você já almoçou, já jantou, você tem uma roupa, talvez um emprego, talvez uma família, talvez um lar. Então isso é milagre, entendeu? A gente às vezes fica procurando um milagre sobrenatural e você vive um milagre todos os dias. E essa vida que você tem pessoas que estão desejando ela, entendeu? Então sim, você pode ser esse agente de milagre na vida de uma pessoa paralítica espiritualmente falando. Apresentando Jesus, apresentando aquele que muda a história. Então tem essas 3 classes de pessoas. E eu vou continuar lendo, né, que a gente já deu uma paradinha, porque realmente falar do amor de Deus é maravilhoso. E eles esperavam que as águas fossem movidas, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava as águas. E o primeiro que estava no tanque, depois de agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: quer ser curado?
Olha a pergunta de Jesus. Jesus faz uma pergunta a ele, né? Mas ele não entendeu. Por quê? Porque ele estava em outro nível de sintonia. Entendeu? Na verdade, ele não sabia quem estava perguntando. Quando Jesus perguntou a ele, você quer ser curado? Ele estava tão bitolado naquela enfermidade que ele não buscava mais cura, ele já estava ali no automático. Tipo, eu tenho que vir, mas ele já não acreditava mais na cura. Então a resposta dele foi: o enfermo respondeu, Senhor, eu não tenho ninguém que me coloque no tanque. Quando a água é agitada, enquanto eu tento andar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levanta-te, toma a tua maca e anda, e vai embora. E imediatamente o homem ficou curado, tomou a sua cama, começou a andar, e aquele dia era sábado. O que me chamou a atenção nessa passagem, nessa história que aconteceu, né, nesse milagre sobrenatural, foi o tempo que esse homem ele estava ali na beira do tanque. 38 anos. 38 anos. Todos os dias ele estava lá. E eu lendo essa história, eu tive um entendimento, acredito que de Deus, você pode questionar ou apoiar, que aquele homem, ele tinha um propósito ali, sabe? Mesmo ele nessa situação de enfermidade, ele tinha um propósito. Ele estava ali, vamos lá, vamos simbolizar a cena. Era como se fosse, aquele tanque era como se fosse uma igreja. Uma igreja que você conhece, talvez já frequentou, talvez uma igreja católica, uma igreja evangélica, uma igreja onde você um dia estava precisando de milagre, e aí você ficou sabendo que lá naquela igrejinha tem alguém que fazia uma oração, fazia um culto, fazia um círculo de oração, e as pessoas eram abençoadas. Então você saía da sua casa e ia lá, e vai lá. Chegando lá, tinha alguém como se fosse um guia. E esse homem era como se ele fosse o guia do ambiente. Então, o cara chegava lá, né, querendo saber o que estava acontecendo, aí ele ia lá contar a história. E aí, para mim, eu consigo imaginar a cena, ele contando a história. Cara, veja só. Ontem, por uma hora dessa, quando as águas se moveu, um aleijado igual a mim, só que ele tinha parente, eu não tinha. Esse aleijado foi jogado dentro da água e ele já saiu andando. Então você imagina esse homem contar uma história para uma pessoa, para um telespectador que foi ali precisando do milagre, mas quando ele ouvia uma história dessa, de um homem desse, que ele estava ali, ele falava que ele estava lá, mas o motivo dele não ser curado não era o mover das águas, era porque ele não tinha ninguém. Então, isso fortalecia a fé de muita gente. Então, com certeza, aquele cara já ficava ali e diga, já que eu estou aqui, agora eu vou esperar as águas se agitar. E com certeza, muita gente, nesse entendimento meu, não é? A Bíblia não relata dessa forma, mas se você começar a se aprofundar, você tem uma ideia que seria mais ou menos assim. Então eu acredito que esse homem, ele adosava a fé das pessoas para que as pessoas entrassem no tanque com aquela fé e ele ser curado. E esse homem passou 38 anos assistindo o milagre dos outros, ajudando os outros a receber o milagre. Mas um dia chega Jesus. Então chegou o dia dele. Era como se Jesus chegasse para ele e dizer, filho, você fez um bom trabalho,
e agora eu vou lhe aposentar. Agora você não vai mais contar a história dos outros. Você agora vai contar a sua história. Porque hoje é o dia do seu milagre. Levante e anda. Está liberado. Missão cumprida. Você cumpriu a sua missão aqui na terra. Sabe, irmão? Quando a gente entende isso, que a vida aqui ela é passageira. Quando a gente entende que Deus tem uma promessa que lá não vai ter mais choro, lá não vai ter mais lágrimas, lá não vai ter mais... Vai ser só descanso. A eternidade de descanso. Se você entender, porque é assim que Deus entende e é assim que Deus trabalha. Só que nós não queremos entender, a gente quer viver o céu na terra. A gente quer viver a promessa que Deus tem lá no céu, viver ela aqui na terra. E Deus diz, não, a terra é uma passagem para você chegar no céu. Então eu acredito que muita gente que está vivendo uma prova, uma luta, mas eu tenho certeza, meu irmão, assim como Deus chegou o dia desse homem cessar o sofrimento, cessar de estar assistindo a vitória dos outros, assim também isso vai acontecer na minha e na sua vida. Porque todos nós temos uma área que queremos, mas a gente talvez ainda não alcançou. Talvez você esteja querendo algo que ainda não alcançou, mas muita gente já alcançou na sua frente. Inclusive, você ajudou a alcançar. Mas eu quero dizer a você tenha paciência. Você está vivo, você está aí, está sofrendo, tá, mas vai chegar o dia do descanso, vai chegar o dia do renovo, vai chegar o dia do reconhecimento, vai chegar o dia que Deus vai descer e vai fazer uma pergunta simples. A pergunta mais simples, que parece até uma piada. Como é? Você imagina se nós fizéssemos uma pergunta hoje, no politicamente correto falando, você quer ser curado, um cara de 38 anos está doente, precisando de uma cura? Isso parece uma piada, não, mas Jesus sabia que aquele homem, ele plantou tesouro no céu. Então não foi em vão essa enfermidade, não foi em vão esse tempo, não é em vão esse tempo de luta, esse tempo de prova, não é em vão. Vai chegar um dia que você vai entender tudo, porque Deus vai chegar e vai dizer, a partir de hoje você não vai contar mais a história dos outros, vai contar a sua história. E eu creio nisso, irmão. Sabe por quê? Porque eu sou um milagre. Hoje eu sou um milagre. Eu vivo um milagre. Quem me conhece sabe que eu sou um milagre. Então hoje eu conto algo, quando eu falo de milagre, eu não falo sobre milagre, eu falo de milagre, porque eu vivo um milagre. Entendeu? Eu sou um ser humano recuperado. Um ser humano que estava condenado a dar errado. E Jesus me alcançou, entendeu? Eu entendi que eu precisava de uma chance, Deus me deu e eu peguei com os dois braços e vim reimando. Não foi fácil, mas não tem nada fácil. As maiores vitórias vêm das maiores lutas. Então, quando você pede uma grande vitória a Deus, vai ter um desafio na sua frente. Mas uma coisa eu sei, meu irmão, eu não venci só. Eu não passei por isso só. Então, se eu cheguei até aqui, foi porque Deus pegou na minha mão e Ele pega até agora. Se Ele me soltar, eu caio, porque eu não tenho estrutura de estar onde eu estou. Eu estou aqui porque Jesus, Ele me segura. Se eu sair de perto de Jesus, a queda é feia, meu irmão, porque eu sei aonde eu fui parar usando a minha sabedoria e a minha inteligência. Então eu falo de um Deus de milagre porque eu vivo milagre. Então não importa a situação que você esteja vivendo, se você crer, meu irmão, e perseverar, que o segredo não está só em crer, não. Muita gente acredita, tem fé, mas não persevera, então não funciona. Entendeu? Porque todo início, você está cheio de expectativa, você está cheio de força, então você começa com gás, mas quando chegar na subida da ladeira a gente esfria, aí quer mudar para o outro caminho, não. Se você perseverar até o fim, você vai ver a glória de Deus. Então fica com essa palavra, que Deus abençoe sua noite, seu dia, viu? Fique em paz, Jesus te ama e não se esqueça, o seu dia vai chegar. Enquanto ele não chega,
vai somando na vida do teu irmão, vai plantando, não poupe as sementes, plante na vida das pessoas. Aquilo que você quer que aconteça na sua vida, faça na vida das pessoas.